Olá, eu sou a Natália da Minha Dupla-C Artística. Estamos aqui hoje para mais um dia de oficina de técnicas teatrais para a contação de histórias. Hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre como preparar a sua apresentação. Nós vamos falar agora sobre alguns aspectos que nós consideramos muito importantes durante a construção da apresentação da contação de história e que podem te ajudar muitíssimo na construção da sua apresentação. São 5 aspectos que nós vamos falar aqui. O primeiro é sobre a comunicação com o público. O segundo, sobre a abertura da sua apresentação de contação de história. O terceiro, sobre a ludicidade. O quarto, sobre a musicalidade. E o quinto, sobre valorizar as suas próprias habilidades. Vamos lá, ponto por ponto. Agora a gente vai falar sobre a comunicação com o público. É muito importante a gente manter os olhos nos olhos de quem nos ouve. Assim a gente cria uma relação direta, uma relação de confiança, sincera, verdadeira. A contação de histórias ela é um encontro, é uma troca naquele momento presente. Então é muito importante que o público se sinta parte disso, parte essencial, a ponto de querer participar, compartilhar, comunicar. Então mantenha calma e olhe nos olhos. Um exercício muito bom para você fazer antes de entrar em cena com a sua contação de história é uma rápida meditação. Separa 5 minutinhos num espaço seu, fecha o olho, respira fundo. Então você pode jogar sua atenção para uma parte do seu corpo, como estão suas pernas, seus braços, escutando o som ao redor. Que som você ouve? Vozes? O som da plateia que está te esperando? Os instrumentos? Você vai sentir que esses 5 minutinhos vão te trazer muito mais presença, muito mais abertura para você poder trocar com a plateia, olhar nos olhos. E uma outra dica para quem tem dificuldade de ficar parado é que essa meditação também funciona quando você estiver se alongando, por exemplo. De você atentar para o seu corpo, para o som ao redor e ir trazendo presença. É muito importante que quando você for fazer uma contação de história, que você prepare para a sua apresentação uma abertura. Não chega na sua apresentação e já inicia a sua história logo de cara, logo de começo. Porque às vezes o público ainda não está pronto, né? Ele ainda não se aconchegou, ainda está disperso. Então, pense em fazer alguma coisa que você crie uma relação com o público, que você traga ele para junto de você, para que você prepare o afeto daquele público, para que quando você comece a contar a história, ele já esteja ali contigo, concentrado no que você está contando. É muito importante essa relação com o público, gente, no início. Isso faz toda a diferença e faz com que a sua apresentação seja bem sucedida. A gente, quando trabalha presencialmente, né? A gente sempre recebe o público. A gente não cria essa quarta parede, não é uma apresentação de teatro. A gente acolhe o público, dá bom dia, boa tarde, boa noite, fala com a galera do fundão se eles estão escutando bem, para o público ter consciência de que eles estão ali com a gente e a gente está ciente da presença deles. E a gente sempre faz algum jogo, algo que traga uma interação com o público, que o público também possa participar. Pode ser algo simples, como, por exemplo, pedir para o público fazer assim com a mão, depois botar a mão no peito e todo mundo junto respirar. E algo que pode funcionar muito e pode ser muito importante para vocês é preparar uma chegada para a sua contação de história. Algo que você faça com que o público interaja e com isso a sua história chegue. Algum jogo, alguma brincadeira. Tudo isso vai preparar o ambiente para que você e o seu público possam juntos viver essa contação de história. A gente pode fazer diversas brincadeiras. Por exemplo, tem uma que os contadores fazem bastante, que é aquecer a mão. Esfrega, esfrega, esfrega. Quando a mão estiver bem quentinha, a gente coloca perto do coração e respira bem fundo. Assim. E assim a gente prepara a alma para poder ouvir a história. Você pode fazer uma música, você pode fazer uma brincadeira. Por exemplo, a gente tem uma contação de histórias que se chama João Moço, Menino dos Pés Dançantes, que fala sobre um menino que de tanto dançar se tornou um gigante. E nessa história, a gente diz que ela está presa dentro de uma mala. E para abrir essa mala tem uma senha. E essa senha são passos de dança.
A gente mostra para as pessoas os passos de dança, pede para elas combinarem esses passos de dança, a gente dança essa coreografia e assim a mala abre e a história inicia. Então você pode inventar diversas coisas, pode inventar uma música, um repente, uma brincadeira, uma dança, um ritual, alguma coisa que faça com que essa história chegue para nós ali naquele momento. Outro fator interessante de se pensar é a ludicidade. Como é que a gente pode trazer a poesia, a imaginação, a brincadeira para o nosso contar? Como a gente faz essa interface com o teatro, a gente pode pensar qual recurso que a gente pode usar para contar a história. O teatro de objetos, o teatro de sombras, o teatro de bonecos, a música, uma brincadeira. Na história da Maria Menina que nós contamos, a tia dela prende o cabelo dela, mas tão forte, tão forte. E para poder contar esse momento, a gente utiliza o teatro de objetos. A gente pega um objeto que a gente tem em casa, comum, cotidiano, qualquer um tem em casa, e a gente diz que a tia da Maria Menina prendeu o cabelo dela com essa fita, mas prendeu tão forte, tão forte. Então a gente utiliza esse objeto, a propriedade que ele tem, para a gente poder falar sobre essa prisão que esse cabelo teve. Como a tia lacrou esse cabelo, ela restringiu esse cabelo. Então, a gente pode utilizar diversos recursos para a gente poder trazer imaginação, brincadeira, ludicidade, visualidade, poesia para o nosso contar. Vamos brincar de ressignificar objetos? Pegue algum objeto que você tem na sua casa ou algo que você ache legal, algum objeto que você goste e queira usar na sua contação e faça esse exercício com ele. Ressignifique, encontre outros usos, use a sua imaginação, crie algo com esse objeto, como eu fiz agora nesse exercício. Assim você vai trazer muito mais ludicidade, muito mais imaginação para a sua contação. A música é um elemento muito interessante para você usar na sua contação de história. Porque a música traz uma relação entre as pessoas muito afetuosa, né? É muito legal. Então você pode tanto cantar uma música, tocar uma música, se você souber algum instrumento, fazer um tipo de música que tenha pergunta e resposta que o público possa participar. Mas quando eu falo de música, eu também estou dizendo da ambientação sonora que você pode criar, sabe? Durante a sua contação de história. Isso é muito legal porque aprofunda a sua relação com o público. Você pode pegar objetos cotidianos, né, nessa brincadeira de ressignificar mesmo os objetos e usar para criar sonorizações, para fazer um trovão, um ambiente obscuro, né, um som de algum monstro, ou então para fazer um som alegre, bonito, quando um acontecimento legal acontece. Muitas coisas, a música ela vai afinar essa sua relação com a história e a comunicação dessa história com o público. Por exemplo, se você pegar uma caixa de pizza e colocar arroz cru dentro, você vai perceber que vai produzir um som de mar. Se você pegar uma chapa de raio-x, essa mesmo que você tira no médico, enfim, você vai perceber que tem um som de trovão. Um molho de chaves, tampinhas de garrafa de refrigerante. Esses objetos eles podem trazer atmosferas para a sua história. Caso você tenha alguma habilidade, traz ela para a contação de histórias. Por exemplo, eu sou palhaça. A maneira que eu conto a história é utilizando gags, me propondo ao erro, a brincadeiras, a palhaçadas. Eu também toco alguns instrumentos musicais. Eu trago eles também para a contação de história. Então, caso você toque algum instrumento, você desenhe, pinte, dance, faça uma acrobacia, traz essa habilidade para a sua apresentação que vai valorizar ela cada vez mais. Gente, tudo isso que a gente trouxe aqui nessa oficina vai trazer mais envolvimento seu com a história, mais brilho para a sua apresentação, mais aprofundamento na sua troca com o público, mais afeto, mais brincadeira, mais diversão. Mas o mais importante quando você vai contar uma história é a sua presença, a sua relação com a história e a sua relação com o público. Então, se você em algum momento tiver na dúvida, esquecer alguma marcação, algo que você tinha pensado, uma parte da história, para, respira
Se você estiver contando presencialmente, olhe para o público e se proponha essa troca daquilo que você sabe que é a história, que é a essência da história, daquilo que você ama naquela história. E se divirta. E essa foi a oficina Entrelaça a Contação com Teatro. Obrigada por estar aqui com a gente até agora. Espero que vocês tenham gostado e nos vemos na próxima.